Parron nasceu em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, em 21 de outubro de 1941. Tem 83 anos, mas foi criado em Avaré, onde iniciou uma grande carreira radiofônica. É radialista e jornalista e durante 15 anos foi apresentador do programa Ciranda da Cidade pela Rádio Bandeirantes. Atualmente é diretor do Centro de Documentação e Memória da Rádio, além de produtor e apresentador do programa Memória na própria Band. Parron também marcou o noticiário nacional com incursões pela TV Record. E na Rádio Jovem Pan, onde atuou por mais de 30 anos como repórter especial e chefe de reportagem, fez inesquecíveis coberturas como nos incêndios dos edifícios Joelma e Andraus na capital paulista no início dos anos 70. A partir dos anos 90, se tornou também apresentador e diretor de jornalismo da Rádio USP-FM. E ao longo da carreira, recebeu todos os prêmios conferidos aos profissionais do rádio. Entre eles, Roquete Pinto, Sânio de Jornalismo, Prêmio ESSO em Equipe, CNT de Jornalismo e a PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, com informação de qualidade e interesse de toda a população. O Conexão Paulista destaca hoje os bastidores da notícia e quem trabalha para que as informações cheguem até você todos os dias. Neste mês em que celebramos o Dia do Radialista, temos o prazer de receber Milton Parron, um dos maiores nomes da história do rádio brasileiro. Milton, obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao Conexão Paulista. Eu me recuso a me emocionar e eu me emociono com facilidade. Palavras tão bonitas que brotam do coração de uma menina que um dia conheci, menina mesmo, que começou a carreira brilhante lá na Jovem Pan. Era a nossa estagiária. Eu vou ter que botar nesse extenso currículo aí que vocês colocaram na abertura do programa, que brota também da bondade do coração daqueles que produzem aqui o Conexão Paulista, vou ter que botar no meu currículo também que um dia eu fui entrevistado na rede Alesp, no Conexão Paulista, pelo Guga Mendonça, pelo Tiago Berrache e pela minha cria. Assim ela se dirigiu quando me convidou para estar aqui. E os que estavam à minha volta, entrou cisco no olho. Eu acumulei fortuna não. Aliás, não acumulei nada, não fiz nem pé de meia ao longo desses anos todos. Mas o que eu acumulei de amigos, não há dinheiro no mundo que pague. Muito obrigado pelo convite e uma alegria responder as perguntas de vocês. Na edição de hoje me acompanham também os jornalistas Tiago Berrache, da Rádio Jovem Pan, e Guga Mendonça, da Rede Alesp. Obrigada pela colaboração de todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Saudação ao Milton, ao Tiago e a você. Guga, Renata, Milton, e é uma honra imensa estar aqui porque eu idolatro o Milton Parron, conheço muito bem a história dele e vai ser uma honra estar aqui. Sou sua cria da Rádio Jovem Pan e também da Rádio USP. Milton Parron, mais de 60 anos dedicados à comunicação, especialmente ao rádio. Várias e várias reportagens e muita energia para muito mais, já que continua nas ondas radiofônicas. Antes de abrir para as perguntas aqui no estúdio, gostaria de acompanhar um trecho de um programa que você apresenta atualmente. Vamos ouvir. Pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron. Eu vou iniciar aqui uma entrevista sobre os 85 anos da Rádio Bandeirantes com o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicações, João Carlos Saad, que todos os funcionários de suas empresas teimam, dos mais altos diretores aos mais humildes servidores, teimam. E ai de quem não obedecer. Chamá-lo simplesmente por Johnny. Senhor Johnny Saad. Parron, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, poder falar nos poderosos microfones da Rádio Bandeirantes e
ter o privilégio de ser entrevistado por você. Em homenagem ao Dia do Radialista, 4 pessoas aqui apaixonadas pelo rádio. Milton, tocar esse programa Memória na Band, atualmente, é contar a sua história no rádio? A minha não. A história de muita gente, mas não Vivenciada apenas. por você. É boa parte, quase que 70% dos programas, os personagens foram entrevistados por mim. Uns 70%. E aí tem figuras como da área artística, Cartola, Elis Regina, Adoniran Barbosa, falando da área artística, né? Da área do futebol, a praia do Thiago, Pelé, Nilton Santos, Gilmar, o grande goleiro Gilmar, pugilismo, Éder, o nosso Maguila, que se foi dia desses, Abrão de Souza. Aliás, uma coisa curiosa, vocês, já estou me antecipando, a mania do... Eu fui para o microfone a primeira vez aqui em São Paulo. Antes foi lá em Avaré, depois se me perguntaram, eu vou explicar como é que eu fui parar no microfone lá em Avaré. Aqui, eu era rádio escuta da Rádio Pan-Americana, não era Jovem Pan ainda, 1959, Rua Riachuelo. Lá ficava Pan-Americana. Do grupo da TV Record. Do mesmo grupo Paulo Machado de Carvalho. Pois bem, um andar abaixo, a gente ficava no 13º, um andar abaixo, ficava um departamento qualquer lá, da Rádio Difusora Hora Certa de Santo Amaro, que pertencia ao Dr. Paulo, mas estava arrendada para um grupo de japoneses. Marco Antônio Gomes, outro gênio do rádio, infelizmente afastado. Afastou-se por conta dele, né? Não é que o rádio jamais prescindiria do talento de Marco Antônio Gomes. Um dia, um sujeito que ninguém conhecia ainda ali, chamado Gil Gomes, chegou ao Marco Antônio e falou: você não quer fazer reportagem de ringue para mim? Reportagem de ringue? Eu transmito luta livre na Rádio Difusora Hora Certa de Santo Amaro. Aos domingos, no Ibirapuera. Luta livre. Eu transmito, eu preciso de alguém lá. O Marco morava lá no Tatuapé. Ele alegou que era muito distante para ele, domingo à noite. Mas acho que não interessou para ele aquele... Ele falou, mas tem um outro rádio escuta aqui, e me apresentou Gil Gomes. Assim que eu fui para o microfone a primeira vez. Com Gil Gomes transmitindo luta livre e eu entrevistando aqueles brutamontes lá, aquele pessoal do Gatica, os Fantomas, esse pessoal aí. Até que um dia fui expulso, porque eu fui no vestiário lá, um dos lutadores, o campeão europeu, entre aspas, era um português, José Luiz, contra o campeão japonês, campeão oriental, que os dois eram feirantes. Você vê como eles vendiam as coisas. Um deles saiu com o rosto do ringue, mas da cor da sua blusa, vermelho, de sangue, porque o outro, um deles mordeu. Enfim, lá fui eu pro vestiário. Não era para fazer aquilo. Fui lá, tá todo mundo batendo papo lá, conversando. Eu voltei e chamei o Gil. E relatei aquela farsa. Os japoneses mandaram embora da rádio, claro, não interessa. Bom, eu também não ganhava nada lá, então foi assim que desastrado da minha estreia, né? Tiago Berraes. Ô, Parrom, quando a gente fala da sua carreira, não tem como não citar a cobertura que você fez do incêndio do edifício Joelma. Eu trabalho na Jovem Pan, lá tem o quadro do Prêmio ESSO, que a emissora ganhou, e eu sei que muitos estudantes de jornalismo vão atrás de você para saber como é que foi aquela cobertura. Você já cansou de contar, mas eu queria perguntar o seguinte para você. O que a cobertura do edifício Joelma fez você aprender naquele ano de 1974? O que você aprendeu ao fazer aquela cobertura? Porque hoje é muito comum as emissoras interromperem a programação e transmitirem um assunto só. Mas o que você aprendeu naquela cobertura? Por que ela é tão marcante para você? É marcante porque potencializou em mim o carinho, o respeito e o amor que eu tenho por esses indivíduos que servem no Corpo de Bombeiros. Meu amigo, ser bombeiro não é uma dádiva, é um privilégio. E é para poucos, não é para qualquer um. Os atos de bravura que eu assisti desses heróis ao longo da minha vida, não no Joelma,
Começou lá no Bazar Lorde, na Rua Direita. Foi um dos primeiros incêndios grandes que eu fiz, depois do Brinquedos Estrela. E aí, no caso do Joelma, o que me marcou muito, eu não diria que eu aprendi, porque eu já era mais ou menos veterano de microfone nessa época. E nós tínhamos na Jovem Pan todos os dias. Isso não tem mais, até onde eu sei, não existe mais. Nas redações, a reunião de pauta. Os repórteres com os chefes não tem mais nem chefe tem um qualquer lá tomando conta da redação e pronto. Nesta época, nós tínhamos todos os dias reunião de pauta, que na verdade lá na PAN não era reunião de pauta, era a Ordem Unida. Porque quem conheceu Fernando Luiz Vieira de Mello, que tinha feito CPOR no passado, ele era um militar, vestido com trajes civis. Então, meu amigo, e ele, todo santo dia, a mesma cartilha, assim, que a gente não podia nunca, nós repórteres no trabalho ao vivo, ficar utilizando uma entonação de voz de modo a aumentar ainda mais a proporção da tragédia que você estava narrando. Segundo, não se emocionar jamais, porque você se torna piegas. Se põe tá narrando e começa a chorar. Não faz sentido. E nunca dar número de mortos sem primeiro ver o atestado de óbito. Com isso quer dizer, sem ver o morto, ali está morto mesmo, ver se alguém lá constatou que o cara não está desmaiado. Então, esses exageros que não permitem você dar o número de mortes, depois como é que você vai ressuscitar se o camarada não morreu? Ou se o número de mortes não corresponder àquele que você divulgou. Então, tudo isso a gente... E lá no caso do Joelma, foi possível colocar, mais que nunca, aqueles ensinamentos à prova. Você ficar narrando. Nós paramos a nossa viatura bem diante da entrada principal do Joelma. Era uma rampa, os primeiros andares eram de garagem, de carro lá. A entrada principal, nós paramos bem ali, na Rua Santo Antônio. Porque nós chegamos em cima, os bombeiros, só tinha 2 viaturas de bombeiros lá, aqueles carros de unidades leves, que vão lá para avaliar a proporção para depois pedir, então, o necessário para o local. Nós nos colocamos ali, Natal Baldini. Eu tenho que falar dessas pessoas, porque para o grande público, mas quem é Natal Baldini? Foi um dos maiores operadores que eu tive na minha vida. Figura humana maravilhosa. Nunca nossos trabalhos deixaram de ser realizados. Nunca. Nas piores condições possíveis. Por causa de Natal Baldini. E comigo estava também o motorista Paulo Rodrigues, que era outro camarada. O Caveira, né? O Caveira. Que cruzou a avenida ali, a 23 de Maio ali, cruzou por cima da faixa central, atravessou outro lado, ele fez diabruras para chegar e chegamos aí, só que foi se amontoando de curiosos e gente, e os bombeiros e a polícia e isolamento, não pudemos sair mais de lá. E aí então veio aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês, colocamos à prova o que o Fernando insistia todo dia. Você dali, narrar os que estavam lá em cima, lá no alto, você pedindo a Deus, dá uma chance para eles. Helicóptero não tinha como pousar ali, o fogareiro era... Não tem como nem pousar e nem pairar, não tem. Você vê aquelas pessoas que estavam lá no último, subiram a pé, porque elevador já não tinha nada. E lá no alto, encurralado pelo incêndio que vinha de baixo. E que estava subindo. De repente, um saltava, porque não suportava mais o calor, nem aquela angústia, daqui a pouco um outro, e você narrando aquilo tudo. E aquele corpo lá, via de regra, aquele grito cultural sai do fundo da alma, que se ouve. A pessoa vem no espaço caindo, gritando.
e se estatela na tua frente. Você vê o corpo batendo no chão, ele bate e levanta. Incrível. A violência. Levanta, claro, levanta 5, 10, 15 centímetros. E o barulho do corpo batendo no chão. Olha, foi das provas mais difíceis a que eu fui submetido. Eu e os meus companheiros. E você não poder demonstrar. Muita gente ainda hoje se manifesta aí nas redes sociais. Eu estava vendo aí, tem aí a narração do incêndio. O repórter, ele, uma frieza, parece que se fosse parente dele, talvez... eu não ia estar colaborando com nada se eu ficasse chorando ali o tempo todo. Só que à noite, um dos muitos heróis que comandou aquilo lá, Coronel Caldas. O Coronel Caldas, que na época não era coronel ainda, acho que era capitão, enfim. À noite que eu digo, por volta de meia-noite, 1h da manhã, já não tinha mais, o público já tinha ido embora, pouca gente, rapaz, das bandeiras, falou, quer entrar aí? Ainda eu relutei um pouco, entra aqui, vem cá. E eu entrei. Eu, Natal Baldini e o Paulo, o motorista. Subimos a rampa ali, olhamos para cima, era um vazio, um cone, aquele cheiro de fumaça, de diesel, de... Aí, meu amigo, aí eu desabei. Aí não tem. Eu me lembro bem do Caldas. Amor, não. Pode chorar. A gente chora até. Por aqueles que nós tentamos e não pudemos salvar. É natural, a emoção. Chora à vontade. Essas coisas você não esquece, não tem como. E viu o Caldas também, que era um sujeito marcial. Um bombeiro dele sobe na escada Magiro, isso durante o incêndio, na hora que estava 10h30, 11h da manhã, sobe na escada Magiro. Um ouvinte da Jovem Pan liga para a redação, eu estava com comunicação direta, com linha direta de comunicação lá com a redação. Volta e meia entrava o Marco Antônio Gomes, volta e meia entrava o Zé Pereira, calma, mantenha a sobriedade, para ir te acalmando ali. E um ouvinte viu que na parte do edifício que ficava de frente para a Avenida 9 de Julho, longe do campo visual daqueles que estavam combatendo incêndio lá de cá, tinha lá uma mulher lá pendurada, lá estava, ele avisou, e eu falei para o Caldas, e ele mandou, enfim, botaram uma escada Magiro, se locomoveram ali e foram até onde estava aquela mulher. A escada não chegou até onde ela estava lá no topo o policial. A mulher estava talvez um andar, meio andar, e ela não suportava mais. A escada, aquele bombeiro lá no topo, ela despencou e caiu em cima dele. Ele caiu em cima dele, ele se agarrou essa mulher e vieram os dois rolando lá do alto daquela escada. Ele fraturou, acho que foi, teve uma fraturazinha qualquer, fraturazinha. E ela junto ali. Aí eu, do lado ali, narrando aquilo tudo, o Caldas pega já a ambulância, bota ela e bota aquele bombeiro. Ele pega o bombeiro, ele pega pelo braço, bota na ambulância. Falou alguma coisa para ele. O senhor falou para ele? Falei que ele é um ser humano incomparável, bravo e que esteve à altura da corporação que ele serve, um grande soldado, do Coronel Caldas. Então, esses detalhes você, entendeu? É isso, desculpa, porque eu me emociono aqui. É isso. Jornalista Guga Mendonça, que também começou no rádio em Sorocaba. Queria aproveitar, né, e fazer uma pergunta. Nesses anos aí de experiência, Milton, a comunicação ela teve muitas transformações. A gente sabe que o rádio, desde a sua essência, ele é muito instantâneo, mas hoje a gente tem informação na palma da mão, né? E a informação chega muito rápido. Como é que você analisa essa transformação ao longo dos anos e se isso realmente é favorável, é produtivo?
De todas as pessoas que eu entrevistei ao longo da minha vida, muitos deles, Mário Lago, genial, os nossos aqui, Blota Júnior, o Casimiro Pinto Neto, meu primeiro diretor na Pan-Americana, quando era Bauru, né? Bauru. Eles diziam que o rádio passou por muitos momentos e se dizia que o rádio ia acabar, quando veio o cinema falado, quando veio a televisão, e quando veio o telefone lá sem fio, satélite, etc. E o rádio nunca acabou. Agora eu temo muito, porque o rádio deixou de ser feito por radialistas. O rádio passou a ser feito por ouvintes. O ouvinte do rádio, eu tenho o maior respeito, a gente vive em função do ouvinte do rádio. Mas o ouvinte do rádio não pode concorrer com o radialista. Por quê? Porque ele não é preparado para aquilo. O rádio saiu do salão nobre e passou a ser transmitido dos botequins, dos botecos da pior qualificação. Não entendi. É só observar a linguagem usada no rádio hoje. Linguagem que, nos meus tempos de adolescente, se eu falasse o que se fala em determinados programas aí, eu levaria um tapa na boca. Do pai, da mãe. Isto sem falar da ausência total de conteúdo. Conteúdo zero, não acrescenta nada. Nem do ponto de vista cultural e nem mesmo do ponto de vista da prestação de serviço. Nós tivemos um colega, e isso começou na Rádio Eldorado e depois se espalhou por outras. Ele, está aí por aí, ele dizia que aquilo lá, aquele sistema que ele criou lá na Eldorado, era para agilizar a informação. E como a Eldorado não tinha uma quantidade gigante de repórteres, era para qualificar. Na verdade, mais à frente se observou que é para baratear o custo da empresa. Começaram a botar o tal do ouvinte repórter. Eu passei por situações constrangedoras num programa que eu fazia à noite lá na Bandeirantes. O programa se chamava... Bom, daqui a pouco eu me lembro. Balanço Geral. Nesse programa, quando caía feriado, essas coisas, então você tinha repórter na estrada. Um deles, por exemplo... Ecovias, na Dutra. Nossa Senhora. O Luiz Carlos Ferreira, que lá na Bandeirantes, por... sei lá, esse Smoke que não estava bem a vida dele, foi se consultar em algum... Numerologista. E mudou o nome para Carlos Peró. Uma grande, está no céu. E ele entra lá da Via Anchieta, ele estava lá, comido por pernilongo, meu amigo, às 8, 9, 10 horas da noite, da Via Anchieta, lá no pé da serra, lá na Via dos Imigrantes. É um festival de muriçoca, de pólvora, desses mosquitos. E ele lá, comido por... Ele entra, dá uma informação. Na sequência, eu pego e boto lá um ouvinte repórter. E estava em 2, 3, já estava tudo meio baratinado no carro. Ele já começa, esse repórter seu que entrou aí, está por fora, esse cara não sabe nada. Aqui está tudo parado, a gente está andando, não está dando nada. Então, eu botava o nosso repórter lá e botava um aventureiro lá para ficar desmentindo. Então a coisa começou mais ou menos aí. Temo muito pelo rádio, pelo veículo rádio. Porque tem neologismo radialista surgiu em 1944 com o locutor metralhador Nicolau Tuma. Ele que criou esse neologismo. Este radialista lá do passado, boa parte deles, mas boa parte, tinha uma formação cultural elevada. Muitos bacharéis em direito, médicos, tinham programas no rádio. E hoje está aí. Programação. Claro que gosto não se discute. Quem gosta de Anitta jamais vai gostar de, eu diria, de Roberto Carlos e nem de Elis Regina.
Não vou lá no passado, Chico Alves, Orlando Silva. Não, a comparação com esses que estão ainda aí. Esse tipo de cultura não tinha espaço no rádio de antes. Porque não são cantores, não são intérpretes. Faz um grande sucesso na televisão, pelo visual. Se apresentam seminuas, ficam rebolando. No rádio, infelizmente, a programação de hoje nada tem a ver com aquela lá do passado. E ainda agora a gente teve a extinção do AM, né? Agora você pegar no FM, porque antes, eu me lembro que eu recebia, se bem que ainda hoje você recebe porque tem internet, né? Ondas médias também, né? Mas a AM, a ondas médias, que saiu, e a ondas curtas, que não existe mais faz tempo, nem as ondas tropicais. Você começou numa tropical a rádio, né, o Guga? Mas não tem mais aquelas ondas que espalhavam para distâncias bem mais distantes a programação da emissora. O AM ainda, dependendo da potência do transmissor, chegava um pouco mais. Agora, com as FMs, as emissoras passaram a ser, do ponto de vista de radiação direta, emissoras de rádio de quarteirão. Sim. Se bem que tem internet para ajudar. Então, esse é o lado bom da... Nem todos têm computador e nem todos vão andar com computador. Você tem o tablet, você tem o celular, você baixa o aplicativo, você vai sintonizar onde você estiver no mundo. Mas o rádio com imagem, vocês não me perguntaram. Rádio com imagem. Com imagem é televisão. Quem quer ver imagem vai para a televisão. Rádio com imagem. Aí o rádio já começou a perder espaço para a televisão. Entre a imagem do rádio e a televisão, eu fico com a imagem na TV. Agora, no carro, onde o rádio sempre dominava, você não precisa tirar a sua atenção. Você está dirigindo, está ouvindo. Você vai botar no tablet, aí você não vai dirigir, nem no celular, você não vai dirigir. Então o rádio, por causa, veja que contrassenso, da alta tecnologia, está perdendo terreno no qual ele nadava de braçada, né? É o que eu acho. O Conexão Paulista faz um breve intervalo. Continue com a gente. Em instantes retornaremos com Milton Parron. O Conexão Paulista está de volta e nesta edição temos o prazer de receber o radialista e jornalista Milton Parron, um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Milton, mais uma vez, obrigada por estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Tiago, Guga. E agora eu começo falando do Milton Parron, Plantão Esportivo, e apresentando essas duas obras do nosso jornalista Tiago Berrais, que é um apaixonado pelo esporte, que não conhecia pessoalmente o Milton Parron, mas sim através do telefone e pelas gravações que você desde criança fazia. Eu gostaria que você falasse, então, sobre essa área esportiva com o Parron. Pois é, e Renata, o curioso, né? Esses livros têm um QR Code para as pessoas ouvirem as narrações de rádio, né? Eu sou um apaixonado pelo rádio, trabalho em rádio já há quase 30 anos e o Parron também tem um trabalho importante de memória, né? De cultuar a memória do rádio. Acho que só assim a gente leva para frente a importância do rádio, né? Mas eu queria perguntar para o Parron o seguinte: em relação aos narradores esportivos, não só os que você teve a chance de trabalhar, mas os que você não trabalhou, para você, quem mais te marcou, se é que é possível citar Pedro Luiz, Edson Leite, o Joseval Peixoto, que eu tive a honra de trabalhar junto na Jovem Pan. Copa de 70. Copa de 70, tá aí, né? Qual desses mais te marcou? Ou se é possível escolher só um ou vários? Bom, eu podia citar aqui Nelson Spinelli, Borg Júnior, Salem Júnior, Antônio Euclides, Osmar Santos, estou falando de Pan-Americana e Jovem Pan. Os da Bandeirantes, Flávio Araújo, Enio Rodrigues, o Fiore, né? Fiore Giriotti, Alexandre Santos, Zé Paulo de Andrade. O Zé Paulo também narrava futebol no começo. Ele escuta tanto quanto eu. Ele
no plantão esportivo da Rádio América e eu no plantão esportivo da Rádio Pan-Americana. Comigo no plantão esportivo da Pan-Americana. Aliás, eu com eles. Eles eram veteranos. Eu era novato, recém-chegado de Avaré. Cândido Garcia, o Marco Antônio Gomes, que foi quem me apresentou, Fiore Giliotti, nessa época, quase que eu desmaio, não acredito. Atílio Ricó, todos rádio escuta. Agora, o meu narrador é aquele que me deu a primeira chance de ir para o microfone, porque eu fui no microfone da Rádio Santa Mara, nem recebia, fazendo luta livre, criava um laboratório contratado, pedi demissão da VASP. Era funcionário da VASP, do lado do escritório. E pedi demissão com 2 anos e meio lá, ganhava 19 mil reais e fui embora para a Rádio Record para ganhar 13. Fui para ganhar menos, porque o plantão esportivo da Record, Laércio dos Santos, também está no céu. Ele saiu da Record e foi para a Pan-Americana. Equivale a dizer, saía de uma porta e entrava na outra, mesmo prédio, mesmo dono, mesmo tudo. E ele me indicou para esta figura que também está no céu, Geraldo José de Almeida. Fui plantão esportivo do Geraldo José de Almeida durante 1 ano e meio, por aí. Aí o Geraldo saiu lá, quando surgiu a TV Excelsior, Rádio e TV Excelsior, ele foi para lá. Geraldo pediu demissão da Record com 500 anos lá. E naquela leva, então, esse foi o meu grande referencial, Geraldo José de Almeida. Pai do Luiz Alfredo, né? Que depois... Pai do Luiz Alfredo, exatamente. Guga. Queria que o senhor contasse uma história interessante do rádio, aqueles momentos, né, até de certa dificuldade, que a gente está, uma história curiosa para o nosso espectador. Quanto tempo tem o programa? Podemos ficar a semana inteira, que eu acho que... Uma resenha. Uma resenha. Eu fui uma das pessoas que mais, um dos funcionários que mais deu trabalho para o Fernando Vieira de Mello. Coitado do Fernando, que é nome de um túnel aí, ele devia ser nome de uma cidade. O Fernando, olha que situação, eu tinha mania de querer ser diferente, uma imbecilidade minha. Então vinha uma autoridade, eu não sabia falar uma palavra em inglês que não fosse yesterday. E veio para cá o príncipe Akihito, que depois se tornou o imperador do Japão. Veio para cá o casal, o príncipe Akihito e a princesa Michiko, cinquentenário da imigração japonesa, da vinda do Kasato Maru para cá. Acho que foi em 68 isso, 67, 68, por aí. E eu, olha, vê se tem sentido, inventei de falar, achei que ia ser fácil falar com o príncipe, mas falar em que idioma? Tinha que falar em japonês, falar em espanhol, isso aí qualquer um fala. Inglês, não era a minha praia, porque eu não falava inglês, mas procurei um cabo-man japonês da TV Record. Você conheceu o seu Haru, que depois foi para a Rádio USP. E o seu Haru me ensinou uma frase. Se ele, o príncipe, se tivesse uma chance, eu ia saudá-lo. Kotai-sama, emporotoku karayu kuirashai mashita. Era só isso. Mas isso quer dizer o quê? Seja bem-vindo. Repete, por favor. Kotai-sama, emporotoku karayu kuirashai mashita. E para decorar isso? Não, fiquei até hoje. Quantos anos decorri? Mais de 60. Eu sei decor. Você imagina quantos dias e noites eu fiquei decorando esse negócio. E com a princesa, só mudava o Kotai-sama. Era Michiko Hidenka. Hidenka, princesa. Michiko Hidenka. Emporotoku karayu korashai mashita. Falei, bom, e se ele responder? Você só vai dizer, domo arigatou gozaimashita. Muito obrigado. E até logo. Haru, será que... Se quiser, eu te ensino mais, mas você vai decorar isso aí? Não dá. Aí tá bom, decorei e tal. O príncipe vai ao Museu de Ipiranga. Aquele mundo de gente. Foi lá depositar uma coroa de flores. Quando ele passou, com Abreu Sodré junto, era governador, do lado a lado, eu arrisquei ali, um cordão de isolamento. E gente, Kotai-sama. Emporotoku karayu kuirashai mashita. E ele, eu tenho a gravação, ele começa a falar,
Eu só vi quando me puxaram para trás, um delegado maluco, tinha o Sérgio Paranhos Fleury. O Fleury é que estava cuidando da segurança. Ele me arrastou lá. Você tá louco? Você não sei o quê. Você me jogou lá na viatura, você vai ficar aí. Enquanto o príncipe for embora, você não sai daí. Pô, mas isso aqui é uma agressão. Olha, que agressão? Ele tava... No dia seguinte, a princesa foi ao Ceasa, na exposição de flores, já tem as floriculturas lá, e ela foi lá. E a segurança dela, depois fala que o brasileiro marginaliza a mulher, em todo lugar acho que é isso. Lá não tinha uma segurança tão rigorosa como tinha no Príncipe. E lá eu pude me aproximar dela. Tem a gravação. Fiz essa pergunta, ela falou. Eu me corridei com Dom Regato, você está. E saí correndo para uma daquelas floristas para me traduzir. Eu vou botar aquilo no ar, falei, mas o que é? É a princesa que acabou de falar aqui, você me traduz. A mulher teve um acesso de emoção. O japonês acho que é mais sensível que nós. E eu fui anotando. Eu fui no microfone e botei, olha, consegui falar com a princesa e botei aquele troço lá. E ela falou, e ela disse o seguinte, blá, 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 e encerrei. 2 dias depois. Porque no dia seguinte o príncipe saiu daqui de São Paulo e acho que foi para... Não sei se retornou, não me lembro. Eu sei que 2 dias depois me aparece lá na Jovem Pan uma fila na frente de cartola e tudo, de japoneses. Era o embaixador, sei lá. Cônsul. É o cônsul. Ele, mais 2, 3 adidos, tudo mais. Sabe aquele jeito deles? Andar marcial, falar com o diretor, Fernando Vieira de Mello. O que eles foram falar? Que aquilo que a Jovem Pan estava botando no ar não tinha nada a ver com o que a princesa falou, não é nada daquilo que o repórter está traduzindo, ela não falou nada disso aí. Meu amigo, o Fernando... O Rava. Não, o Rá, ele queria me bater. Entrou o Narciso Calini, que era o secretário de redação, entrou no meio. Calma, maquininha. Estava o Fernando de maquininha. Calma. Esse moleque irresponsável, você é um idiota. Essas coisas a gente guarda, depois que passa. Toquei um sino também no Vaticano, que é um sino que é tocado uma vez só quando o Papa é eleito, que vem a fumaça branca. Abemos Papa. Que fica lá no Vaticano, mas é um sino que ele é elétrico agora. Já de muitos anos para cá, ele é elétrico. Você aperta para avisar toda. Dom Aguinaldo Rossi era o nosso cardeal, estava lá. Tinha sido transferido para lá. O Papa Paulo VI, botando no cargo de prefeito da Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos, um alto cargo da hierarquia católica. E eu fui para lá para fazer a missa de Páscoa, pela Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan. E procurei, claro, Dom Aguinaldo, que me tratou, porque eu conheci eles aqui, todos esses cardeais arcebispos tinham o telefone de cada um. E ele... Puta, virei uma figura gratíssima lá no Vaticano. Só que eu ficava na igreja só ali em São Pedro, que eu queria conhecer. Aí ele me deu lá uma pessoa para me acompanhar, um passaporte para entrar lá. Aí fui na capela assistir, na obra do Michelangelo. E tinha lá o Diabo do Sino lá. E tinha lá estava escrito em italiano, eu não entendia nada. O que eu tinha que apertar aquele troço? O sino disparou. Mas o que apareceu... E não desligava. Será que saiu fumaça? Não desligava, o negócio não desligava. Rapaz, apareceu lá de todas as ordens... A guarda marcial deles. Tudo, de todas as ordens do catolicismo, apareceu lá até freio de cueca. Os caras correndo. O que aconteceu? Só que tem um novo Papa. Então, essas coisas, a gente não tem como. Tem um monte de história, isso que não falta. Rapidamente, Parrom, nós estamos aqui na LESP, na Casa de Leis, na Casa do Povo. Você foi o precursor e o maior jornalista investigativo de rádio que nós já tivemos.
Você poderia citar rapidamente 2 reportagens que tenham levado a uma criação de leis, a uma formulação de leis, a partir das suas investigações? E que começaram, entre aspas, do nada. Assembleia Legislativa. Um trabalho que nós fizemos aí sobre a requalificação dos botijões de gás, o gás de cozinha. Era um festival de uma empresa, pegava o botijão bom da outra e mandava esses bons botijões para a base delas fora daqui e pegava os ruins, mantia e deixava ali nos postos de revenda, entre outras. Com risco de vazamento. Nossa, e peso, fraudado, tudo isso aí. Isso foi na Rádio Bandeirantes. Acho que durou uns 20 dias aquele negócio. Foi um tremendo de um escândalo, porque aí nós conseguimos mostrar alguns acidentes que tinham ocorrido, de explosões de botijão, com mortes, inclusive. E o deputado Walter Feldman, ele apresentou aqui uma propositura na época, tornando rigorosa a fiscalização dos botijões de gás. Então, essa lei foi votada, foi aprovada. Em função do seu trabalho. E ele teve a bondade, na época, de dar o nome de Milton Parron a essa lei. Mas tem algumas matérias que você faz e que acabam resultando em a das águas minerais. A água mineral foi um escândalo na época. Eu costumo dizer que as matérias que eu fiz de grande repercussão foram todas por mero acaso. Eu sou cristão, fui criado na religião católica. Nossa Senhora Aparecida é minha comissária de bordo. Eu não entro no meu avião sem antes fazer o sinal da cruz, pelo menos. E ela está sempre presente lá. E sempre, nas minhas matérias, eu acho que ela sempre teve essa da água mineral. Surgiu por primeiro acaso. Zé Pereira vê uma notícia no estado de São Paulo, um boxezinho lá, uma matéria paga de um sujeito que tinha uma empresazinha que fazia limpeza de caixas d'água. Ele fez um anúncio dizendo, cuidado, a água, você já viu a quantidade d'água que você toma? Cuidado, que a água pode matar, tem bactérias. E o Zé me deu aquela pauta. Falou, vai fazer isso aí. Falei, Zé, mas isso é matéria paga. Falei, e daí? Vai lá falar sobre isso aí, sobre a água. E eu fui da Rua dos Trilhos, bem atrás do Campo de Juventus, bem... Era um sobrado, o cara falou para mim, vamos gravar no andar de cima, porque aqui passava ônibus elétrico. E eu subi da escada, eu vejo na parede, sabe aquelas... Como se fosse um oratório, vai, e tinha umas garrafas d'água ali, mineral. Eu vejo uma delas, tinha um parafuso dentro. Como é que o cara botou o parafuso aí? Falei, no engarrafamento. Toma aí. Falei, não, o cara vai ver isso aí, não vai comprar. O duro é o que ele não vê. O que ele não vê? As bactérias, as colônias de coliformes. Pô, então vamos falar sobre isso aí, padre. Você está louco. Você está louco. Os poderosos vêm aqui e botam fogo aqui no meu estabelecimento aqui. E eu fiquei aqui na cabeça um dia, logo depois, um mês, 20 dias depois, eu estou lá na CETESB entrevistando, também não esqueço, porque toda semana era pautado para entrevistar o tal de Nelson Nefucci, que eu acho que é vivo ainda. Ele era diretor da área de poluição do ar. E estava com ele lá um japonês, doutor Oscar Fujita, que era diretor de um outro departamento, estava conversando e tal. Ô, Parron, entra aqui. Esse aqui é o doutor Oscar Fujita, esse é o da Jovem Pan, o Parron e tal. Daí falou, se quiser alguma coisa de água, o doutor Oscar, o quê? Eu preciso falar com o senhor, então. Eu estou no andar, você desce lá. Eu desci e falei para ele, doutor, eu queria fazer uma matéria sobre águas minerais. Ai. Sobre o quê? A qualidade da água. Mas você tem algum lugar? Não, eu quero fazer análise para ver.
E ali começou. Fizemos a análise, foi comigo o José Val Peixoto e um deputado que era médico, era oftalmologista, mas era médico e era presidente da arena local. E se dizia, o governo dizia que o rádio só vivia atacando o partido do governo. Então eu botei Salim Curiati. Salim Curiati. Que foi Então, prefeito, né? Que foi Foi prefeito. deputado aqui por muitos Isso. anos, Isso. também até recentemente. E ele, Curiati e o José Val Peixoto foram comigo em vários supermercados. Compramos a água para análise, uma outra para contraprova e uma terceira para 3 de cada marca. Tudo que tinha no mercado, nós compramos. Foi feita a análise aqui na CETESB, na CEPED da Bahia, no governo da Bahia, e no Instituto Bromatológico Rio Grande do Sul. Bom, foi um escândalo, né? Essa aí acabou resultando numa... Acabaram dando lá também de cidadania, lá mas na Câmara Municipal, por causa dessa matéria. Da água, foi um escândalo. E aí? Tiago Berraes. O Parrom, outro dia, revendo os arquivos da Jovem Pan, eu encontrei o pós-jogo da final da Copa de 70 e, para minha surpresa, a apresentação do Randall Juliano e Marco Antônio Gomes, primeiro repórter que eles chamam, Milton Parrom, que estava em Santos, o Brasil conquistou o tricampeonato, e o Parrom na casa do Pelé, entrevistando Dondinho, Dona Celeste e a avó do Pelé. E eu passei essa gravação para ele ficou assustado, eu nunca tinha mais ouvido essa gravação. Ô Parrom, esse seu trabalho de arqueologia também do rádio, que eu me sinto um pouco também, né, tem alguma semelhança com isso também. Essas gravações para você significam o quê? Você brigar para reencontrar gravações, não só suas, mas também da história do rádio. O que isso dignifica a profissão de jornalista e a memória do rádio também? Quer saber como tudo começou ou não? Vamos, claro. Por pura vaidade. No nosso jargão, lamber a cria. Eu tinha feito uma entrevista com o prefeito Faria Lima, que tinha voltado do Canadá. Ele tinha ido ao Canadá em busca de empréstimo de recursos e uma empresa para fazer o levantamento topográfico da cidade de São Paulo para a construção do metrô. No dia que ele voltou, eu estou lá em Congonhas. Foi um fim de semana, voltou no sábado, estou lá em Congonhas. E essa gravação eu tenho. Ele começa, eu fiz 10 perguntas numa só, falou, mas não é tão fácil, o jeito que você está querendo que eu responda, não é tão fácil. Mas aí falou, ali estava começando o metrô de São Paulo. Nesta época, eu estava fazendo paraquedismo. Por que eu fui fazer paraquedismo? Porque eu não tinha dinheiro para fazer pilotagem. Tirar o brevet. Eu queria tirar o brevet, mas não tinha dinheiro. Nessa ocasião, você tinha que fazer curso nos aeroclubes. E você tinha que ser associado do aeroclube. Para ser sócio, você pagar uma joia e depois a mensalidade. A joia já era uma paulada. Eu não tinha de cair morto. Aí surgiu alguém me deu a informação, olha, o Clube de Paraquedismo, SAT, Serviço Aéreo Terrestre de Salvamento, fez um acordo com o Aeroclube de Bragança Paulista. Lá, o pessoal se transformou na área de salto. Movimenta lá o Aeroclube, entendeu? Paga para saltar uma taxa e, ao mesmo tempo, o Aeroclube dá como retorno, você faz o curso de pilotagem, paga o curso sem ter que pagar a joia. Assim foi feito o paraquedismo lá. Eu levo essa gravação do Faria Lima. Foi no sábado de manhã, eu acho, saí daqui e fui embora para lá. Eu ia todo fim de semana para lá. E tinha lá as meninas, as colegas nossas, paraquedistas também, e queriam me exibir. Porque o cara que trabalha em rádio e televisão diz lá, eu não sou vaidoso, você está na profissão errada. Vai procurar outra coisa, está no lugar errado. Todos somos. A gente tem. É gostoso ouvir do ouvinte. Que bacana a sua entrevista. A gente gosta. E eu fui mostrar para as meninas lá, minhas colegas lá, a minha entrevista foi o maior sucesso. Pô, mas você falou com o prefeito lá? Você acredita? Terminou o mandato do prefeito, pouco tempo depois, ele acabou morrendo. A PAN não tinha arquivo nenhum, 0 arquivo. Quando ele morreu, eu me lembrei que eu tinha guardado aquela gravação por vaidade. Guardei lá nos meus arquivos lá. Aí falei pro Fernando, olha, eu tenho lá, Faria Lima, traz aí, pô. Fui eu em casa buscar, voltei correndo para a PAN.
botaram aquela gravação umas 40 vezes no ar, o dia inteiro. O Jornal de Integração, a Equipe 730 era o jornal, esse jornal atual da Precursor do Jornal da Manhã, né? Isso. Então começou ali, por vaidade. Aí eu vi que o arquivo era interessante, podia ser útil para ilustrar determinadas matérias no rádio. Ele começou a minha paixão por esse negócio aí. Fui ao Rio de Janeiro fazer uma entrevista lá, que nem me lembro, acho que foi Cartola. E acabei indo no Museu da Imagem e do Som. E lá eu consegui algumas gravações também. Pô, desde que não serve para nada, né? Mas Barão do Rio Branco, Washington Luiz voltando de Portugal depois do exílio e tal. Eu fui guardando aquilo. Então eu tenho um acervo hoje gigantesco em casa. E quando eu fui para a USP, muitos dos alunos lá da ECA me procuravam para, em função de trabalhos acadêmicos deles, para que eu conversasse com eles sobre assuntos mais variados, até sobre o período Vargas, sobre Luiz Carlos Prestes. Aliás, é interessante falar do Luiz Carlos Prestes. E foi aí que começou, comecei a ver que era importante isso para as novas gerações. Você falar do Vital Brasil. Eu estou fazendo propaganda, vai para o ar nos próximos dias aí, no Memória. O próprio Vital Brasil, doutor Vital Brasil, que morreu em 1950. Ele falando, mas os filhos eu entrevistei. As filhas e os filhos, eles estavam vivos. Eu estava lá na USP ainda, quando eu fiz a entrevista com eles, contando como é que surgiu, como é que ele sintetizou o soro antiofídico. E eu botei um camarada picado por cobra agora. Eu montei o programa faz alguns dias aí, e eu fui procurar onde tem e o próprio Instituto lá me indicou alguns que foram picados por cobra. Eu achei um votuporanga, botei ele no ar, ele conta que foi picado por cobra e foi picado por escorpião também, quase morreu de dor de escorpião, da cobra não. Mas ambos teve que tomar o soro e tal. Aí eu perguntei, sabe quem foi Vital Brasil? Não sei não, senhor. Não tenho nem ideia. É o cara que salvou a tua vida. Então, eu acho que o arquivo é bom para você. O Almirante Negro, o João Cândido, a Revolta da Chibata. Eu encerro o meu programa aqui. Não é minha casa, eu não tenho a mesma liberdade, mas eu não costumo me calar, não. Essa Revolta da Chibata, que foi de 1910, os marinheiros, 2.000 se sublevaram, talvez a forma de protestar tenha sido errada. Mas levar chibatada por faltas disciplinares, me desculpa. Nem fardado, nem civil e nem togado teu direito. E o camarada foi surrado. 250 chibatadas diante de toda a tropa. O cara não morreu por milagre, mas a tropa se revoltou. Essa é a Revolta da Chibata. Que se você for procurar nos livros escolares, está tudo contado pela metade, está de acordo com o interesse do governo, dos governos, desde então. Agora, há pouco tempo, tentaram resgatar a figura de João Cândido, que está retratado na música que Elis Regina gravou, o Almirante Negro lá, o Messala dos Mares e tal. E eu botei os personagens contando a verdadeira história. Há pouco tempo, o comandante da Marinha falou que um deputado patriota apresentou um trabalho lá no Congresso para restaurar a imagem desse sujeito aí que já morreu faz tempo, João Cândido. E o comandante da Marinha falou, negativo. Esse é um indisciplinado, esse é um assassino, esse é um... Se desclassificou. Eu disse no programa, desclassificado é aquele que manda dar chibatada no ser humano. Vai chibatar o diabo que o carregue. Então, essas histórias contadas pelos próprios personagens. Falei do líder dos comunistas, aí, o Prestes. As pessoas conhecem um pouco da história. Aí tem os personagens. Prestes foi dar uma palestra lá na ECA e eu fui conversar com ele lá. O senhor esteve no Palanque, aqui no Vale do Anhangabaú.
quando Adhemar de Barros apoiou Getúlio Vargas, que tinha sido deposto em 45. Quando ele voltou, em 49, ele se candidatou em 50 para a eleição, o senhor pediu o voto dos comunistas para ele. Porque era uma pessoa que isso aqui. Dona Olga Bernário, ela foi sua esposa. Foi minha companheira, mãe de minha filha. Tá? Isso, claro, o senhor sabia que Getúlio Vargas mandou que o senhor fosse preso e fosse morto. E ela entrou no meio, evitou que o tiro, que a partir do pessoal do DIP, atingisse o senhor. E ela foi deportada direta para a Alemanha, de lá para a Câmara de Gás. E o senhor apoiou. Ele ficou bravo. O senhor não conhece a história? Não. Eu não conheço a história. Eu tenho os personagens da história contando. Entre eles o senhor. O senhor não estava no palanque fazendo pedindo para o Getúlio. O senhor não conhece política. Porque a política é a arte de fazer concessões, avaliar, reavaliar. Então, essas histórias são importantes, mantidas em arquivo, para conhecimento das novas gerações, para que elas avaliem bem e não sejam influenciadas por leitura distorcida. Parrom, temos 2 minutos para a pergunta final, pergunta e resposta. Por favor, Guga. Então vamos lá, eu quero que você conte... Mas já? Depois a gente faz a parte 2, 3. Eu quero que você conte uma experiência, uma matéria, uma reportagem que você fez e você lembra dela aí com muito gosto, todos os dias. Aqui vem a memória. Tem muitas, mas do garoto Carlinhos Ramírez, sequestrado lá no Rio de Janeiro. O pai dele foi preso. E chegou a notícia para a gente aqui na redação da Jovem Pan, ainda era no aeroporto, de que tinha sido preso depois de 2 meses. Noticiário diário, todos os órgãos falando do sequestro do garoto Carlinhos. Porque o sequestro não estava banalizado, o crime não estava banalizado como agora. De repente chega a notícia, no fim de tarde, de que o delegado Moacir Belotti, Duque de Caxias, tinha rachado, esse era o termo, o caso. Ele estava preso lá, o cara. Quem deu a notícia foi o Wilson Dias, que era um repórter nosso, novato e tal. Ele deu a notícia e entrevistou esse delegado por telefone. Chega o bendito do Fernando Vieira e Belo. Amanhã cedo você vai para o Rio. O que tem no Rio, Fernando? Vai lá fazer o caso desse menino, Carlinhos. Não, mas já vai para o Rio e não discuta. Lá fui eu para o Rio, lá tinha lá o correspondente da Jovem Pan Israel Gimpel. Na verdade, não era Rio, era Caxias. Eu não sabia onde ficava Caxias. E com o Israel Gimpel no carro dele, nós fomos para Caxias. E eu chego lá, no dia seguinte, a imprensa tinha dado tudo. E a delegacia ficava bem no meio de uma praça. Eu chego lá e digo para o delegado, olha, eu sou lá da Jovem Pan, você tem entrevista o senhor. Todo mundo já entrevistou, todo mundo já falou que tinha falado, tá? Eu sei, doutor, mas é que eu tenho também... O senhor já chegou aí para o senhor não é convite, bom, quando você recebe uma honraria por um órgão público, eles te mandam... eu lembro que você falou que ele já tinha sido condecorado por cidadão paulistano. Pois é, coisa o senhor assim. recebeu? O senhor está condecorado. Não estou sabendo. Pois é, então o senhor vai... Eu sou portador da menção de... Aí o cara me permitiu, deu a entrevista e eu encerrei. Falei, doutor, o pai do menino está aí, né? Falou, tá. Deixa eu falar com ele, um minutinho só. Não, mas doutor, o senhor é um cidadão paulistano, tem que ser mais democrático com o rádio, enfim. Você tem um papel, no corredor da delegacia, eu fumava, tirei um maço de cigarro, Hollywood que eu fumava, botei tudo cigarro no bolso, tem o papel. Está em casa, em algum lugar lá. Ele, senhor Geraldo, o portador, o senhor Milton Parrus, está autorizado por mim a conversar com o senhor João. E eu desci, ficava no andar de baixo, o xadrez. Me apresentei para esse Geraldo, que era o carcereiro. Falei, eu tenho que ganhar esse cara também para evitar. E entrevistei o cara e botei ele como herói nacional, o diabo. Aí me botou para falar com o senhor João Acácio, acho que era.
Ele falou, olha bem para mim, o senhor acha que eu teria coragem de mandar matar meu filho? O senhor acredita nisso? Não, por isso estou conversando com o senhor aqui. Eu queria que o senhor me contasse o que... Ele falou, nem sei por que é que eu estou aqui. Meu filho está sequestrado. Os meus negócios, eu tinha um laboratório, pequeno laboratório farmacêutico, estava... Porque um maluco que eu nunca vi, os xadrezes eram todos, não era de parede, era de xadrez. Então você via quem estava lá, quem estava aqui. E não estava lá, com o joelho, um tal de Adilson. Fiz a entrevista e me convenci, por qualquer razão, que aquele homem não era inocente. Aí eu falei com o carcereiro, escuta aí o Adilson. Aí saiu diligência com os investigadores já faz tempo. A qualquer momento ele deve voltar. E fiquei lá com ele lá. Passou um pouco. Senhor Geraldo, deixa eu falar com o cara aí. Vai lá, vai lá. Eu já tinha feito incensado ele também. Fui falar com esse Adilson. E comecei com a seguinte história. O Adilson, o menino, quando foi sequestrado, ele tinha passado a noite acordado com uma dor de dente violenta. Ele não deu trabalho, você deu. Muito. Tanto assim que nós passamos numa farmácia, comprando lá um curativozinho e tal. Aí deu uma amenizada e tal. Adilson, esse garoto nunca teve dor de dente. Estou inventando essa história aqui. O cara ficou meio... Olha, eu vou falar a verdade, porque eu já não estou mais... Porque os tiras tinham saído com ele com a intenção de matá-lo, porque já sabiam que ele não... Ele inventou aquela história. Por quê? Porque foi preso numa FUA. Depois fiquei sabendo que FUA é parque de diversão. Então, não, parque de diversão. E aquelas patrulhas do exército que saía naquele tempo da ditadura militar, sempre cruzava com esses caras andando por aí, atrás de reco, que abandonava o quartel, ia fazer farra na rua. E pegaram ele e levaram, falaram, vão me matar. Esse Adilson, vão me matar aqui. Aí ele inventou essa história. Olha, eu fui sequestrado, porque esse assunto estava em todos os jornais, televisão, rádio, todos os dias. Aí, o que fez lá o comandante do quartel? Ligou lá para a delegacia, para o Moacir Belô, mandou ele para lá. Esse Moacir Belô nem apurou nada. Já chamou a imprensa, porque ele era muito vaidoso. Já chamou toda a imprensa e disse que tinha rachado o caso e contou uma história que não era verdadeira. No dia que eu botei no ar aqui, já entrou de madrugada, umas 4, 5 vezes no jornal de manhã, um monte de vezes. O secretário de Segurança, lá do Rio, foi exonerado, assim como esse Moacir Belotto foi despachado de lá. Na hora que esse seu João desceu, por isso que eu te falei que eu não esqueci, desceu as escadas, no meio daquele jardim onde ficava a delegacia, aquela multidão que 3 dias ou 4 dias antes tinha mata, mata, queriam linchar, lincha, lincha. Estava aquela multidão aplaudindo ele. Porque estourou a notícia que o inocente está... Aí os nossos colegas, e eu junto, botaram lá um cordão lá para a gente não passar. O senhor João me falou, puta, eu precisava de uma palavra. Senhor João, ele me viu, ele foi lá, me abraçou e me beijou. Aquilo lá marcou muito, porque não era como um homem beijar o rosto de homem, me beijou. Deus vai te pagar um dia. Você fez por mim o que ele faria se estivesse aqui na Terra. E foi embora. Então, isso aí foi marcante para mim. Encerrou? Encerrou hoje o Conexão Paulista. Nunca vocês entrevistaram alguém tão verborrágico. Nós ficamos por aqui com essa figura muito querida, que tem 83 anos de vida, quase 65 anos de carreira. Milton Parron, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Conexão Paulista. E com um orgulho imenso, foi muito bom, minha cria, ter recebido o teu convite para estar aqui para esse papo tão agradável com você, o Tiago Berrais, autor de livros. Quem gosta de futebol não pode deixar de ter pelo menos um dos 4 que ele já editou sobre futebol. E também o Guga Mendonça, a todos vocês, muito obrigado pela gentileza e pela amabilidade. Muito obrigado.
Obrigada também, Obrigado Thiago pelo Berrache. convite, estarei sempre aqui à disposição de vocês. Obrigada, Guga Obrigado, Mendonça. Você obrigado. também é um apaixonado pelo rádio. Sem dúvida. E a gente fica por aqui. É ótimo dividir com vocês toda a nossa programação. Você já sabe, toda quinta-feira às 9 da noite tem uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista pela Rede Alesp. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.